Olá, leitores! Hoje eu vou falar sobre minhas 4 leituras do segundo trimestre de 2019. Então, leitores, eu tive o meu bebezinho, o Otto, agora em dezembro de 2018. Então eu coloquei a minha meta de leitura de 2019 apenas um livro por mês. Isso porque cuidar de um recém-nascido, cuidar de um bebê exige muito tempo, muita paciência, muita disposição e encarar aí várias noites sem sono. Então eu coloquei uma meta bem levinha mesmo, que é para poder passar um 2019 sem grandes frustrações, não é mesmo? E para minha surpresa, além de manter essa meta de um livro por mês, no mês de abril eu consegui ler 2 livros, então foi muito satisfatório mesmo. Consegui ler a mais do que eu tinha planejado. Eu tô bem feliz, bem satisfeita. Então vamos aí falar sobre minhas 4 leituras desse segundo trimestre de 2019. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e receba aí os vídeos que eu tento postar toda semana. Esse ano, como eu já disse, eu não tô conseguindo essa regularidade toda, mas é que eu falo não só uma crítica literária, falando dos livros que eu estou lendo, mas também, né, o foco principal é falar sobre criação literária, né? O foco desse canal é os nossos escritores, é quem deseja ser escritor e quem quiser aprender técnicas de uma melhor análise. Fica aqui o meu convite para você conhecer o conteúdo do canal e se quiser se inscrever, compartilhar com seus amigos, eu vou agradecer muito. A minha primeira leitura do mês de abril foi Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva, que eu tive o imenso prazer de conhecer na Bienal do Rio, que além de trazer essa capa maravilhosa e uma edição caprichada da Valentina, ainda traz uma história muito emocionante. Já adianto que a primeira cena é bem pesada, pois mostra a Paola, que é a nossa protagonista, sendo atacada, né? Então ela sofre uma agressão física muito brutal. Então a narrativa engloba o que acontece depois deste ataque, quando a Paola resolve morar numa instituição que promove a saúde. É como uma espécie de retiro. Eu gosto muito da técnica que a autora utilizou, que ela usa cada capítulo, né? Ela alterna os capítulos entre a narração da Paola e a narração do André, que é o outro personagem principal. A autora consegue, com a sua narrativa fluida, chegar até o leitor e a gente fica desejando mesmo entender como que as coisas vão acontecer para Paola, apesar da gente já imaginar como que vai ser o final. Uma mulher que tem o rosto desfigurado conhece um homem que não se preocupa com isso. Em alguns momentos da narrativa, eu teria escolhido escrever cenas ao invés de sumários e sumários ao invés de cenas. Mas isso não diminui a qualidade do livro. Eu continuo indicando o livro para aqueles que gostam de um romance que, apesar de doloroso, apesar de sofrido, deixa um calorzinho assim no coração. A minha segunda leitura do mês de abril foi A Lâmina da Assassina. Eu realmente amo as histórias de Trono de Vidro e leio pausadamente justamente para isso, que é para poder aproveitar mais a série. Eu faço isso também com a série Irmandade da Adaga Negra. Eu leio um livro por ano e olhe lá. E eu tava devendo a leitura de A Lâmina da Assassina. A Lâmina da Assassina traz 5 histórias, 5 novelas que contam como que a Celaena vivia antes de Trono de Vidro começar, numa espécie de prequel. Se você já leu O Trono de Vidro, então isso não é spoiler, que conta basicamente como que foi o romance da Celaena com Sam e como ela conseguiu se libertar do Arobin. Eu achei essas histórias muito mais dinâmicas do que a narrativa de Trono de Vidro, então eu realmente amei, porque às vezes o excesso de descrição do Trono de Vidro às vezes me cansa, mas isso não me diminui o meu amor pela série, porque eu acho ela extremamente rica. Fica a minha indicação fervorosa para todos aqueles que amam uma história épica. No mês de maio nós tiramos umas férias bem rapidinhas, então eu li só um livrinho, mas que livro! É uma fofura, assim, que eu fico até hoje suspirando, que é o 15 Dias, do Vitor Martins. 15 Dias traz a história do Felipe, que tá cheio de rótulos. Seja gordo, gay, tímido e que se explodam todos esses rótulos, afinal de contas o Felipe é uma fofura, é um garoto super inteligente, super amável e que vale muito a pena conhecer a história dele. É um romance adolescente que a gente sorri e sai de alma leve. E a minha leitura do mês de junho foi A Caminho do Azul Sereno, que é o último livro da trilogia Never Sky. Eu amei o primeiro livro, achei que o segundo deu aquela enrolada,
mas esse terceiro também foi de tirar o fôlego. Então, a autora Verônica me reconquistou. Essa é uma narrativa pós-apocalíptica. O mundo como nós conhecemos já não existe mais e a humanidade está tentando sobreviver a um mundo caótico. Para vocês terem uma ideia do tanto que eu gosto dessa trilogia e de seus personagens, a personagem principal se chama Arya. E esse era o meu nome favorito para ser do meu bebê caso fosse menina. Ele, no caso, é menino, né? E chama Otto, meu amorzinho. E o meu marido não gostava de Arya, porque ele tava com medo dessa modinha de Game of Thrones, coisa e tal. Não que Game of Thrones seja uma modinha, mas a modinha de vários bebês se chamarem Arya, tá ok? Não tô criticando Game of Thrones não, viu? Mas enfim. Aqui a autora usa a mesma técnica que Sofia Silva usou em Sorrisos Quebrados, que é alternar a narrativa dos capítulos entre o Perry e a Arya. Só que, na minha opinião, a Verônica faz isso de uma maneira mais convincente. A Caminho do Azul Sereno entrega o grande final que essa trilogia precisava. Então essas foram as minhas 4 leituras do segundo trimestre de 2019. E quais foram as suas? Vamos conversar aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui e boa leitura!